Cantanhede, colunista da Folha de São Paulo, os bastidores da política. Em São Paulo, Bete Pacheco e o mundo da cultura. E aqui no estúdio, nosso convidado especial é o poeta Gilberto Mendonça Teles. Boa noite, muito obrigado por ter vindo ao Globo News em Pauta. Por favor, fique à vontade. Bom, além de poeta, o Gilberto é advogado, professor de literatura brasileira e teoria literária. Tem mais de 55 anos de poesia, já recebeu 18 prêmios literários da Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Letras. Prêmio que não falta na sua história. Agora, 10 anos depois do livro Álibis, aparece, eu estou com um livro aqui, Linear G. Eu queria saber o seguinte, por que só 10 anos depois e por que Linear G? Tem a ver com Linear A e B? Tem. Tem, tanto que está na epígrafe do livro, né? Por que 10 anos? É que eu acho o seguinte, o poeta tem que rever constantemente os seus poemas antes de dá-los a público. Olhando, por exemplo, os grandes poetas brasileiros, vamos citar o Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, publicou em 1930, depois publicou em 34, depois em 40, depois em 45. Quer dizer, em vez de publicar um livro por ano, ele amadureceu o livro. A impressão que é isso. E atrás disso está lá a arte poética de Horácio, quando o Horácio diz para o amigo dele que ele mandou, pedindo explicação a respeito dos poemas, ele diz, escreva os seus poemas, deixe na gaveta e deixe passar 9 anos. Conselho seguido à risca. Agora, ficam na gaveta ou ficam sendo revisitados na gaveta? Revisitados. De vez em quando a gente tem saudade de um poema que escreveu e que está inédito ainda. Bom, inédito em livro, porque grande parte desses poemas foram publicados em jornais, revistas, livros, né? Antologias. No entanto, em livros, para formar uma unidade, está aí. Agora, fica o poema, mas muda o poeta. Vendo o mesmo poema anos depois, não dá vontade, a cabeça já é outra, não dá vontade de repente mudar o que foi feito? Pois é, mas aí que está. Muda-se. Enquanto uma das regras de quem estuda a publicação de textos literários é que tem que respeitar a versão do autor em vida. Morreu, aí pronto, não se pode mexer. Mas enquanto ele estiver em vida, o processo de produção literária está. Porque ele está mudando. E cada vez que ele conhece uma coisa, vê que aquela visão dele ali está um pouco antiquada, ele muda. Enquanto está vivo e não publicou, e mesmo depois que publicou. Porque pode publicar o livro numa segunda edição. Vou dar um exemplo claro. O grande Carlos Drummond de Andrade, eu sou um estudioso de Drummond, essa última edição que há pela Aguilar foi feita por mim. Drummond, por exemplo, tem lá um poema de 1930 que ele diz assim, o Rio das Velhas banham casas velhas onde há velhas nas ginelas. J.I., ginelas. Quando Drummond escreveu em 30, havia uma conotação política a favor da língua do Brasil, levantada por Mário de Andrade e tudo, né? Então Drummond fez também partícipe dessa renovação. O grande problema, a edição que o Carlos Drummond de Andrade deixou e de que eu me vali para fazer a edição, depois de muitas edições ele corrigiu ginela para janela. Letra dele. Drummond com uns 80 e poucos anos. Inquestionável. Ele mudou. Quer dizer, enquanto está vivo, ele tem direito. A essa altura, possivelmente, ele já não gostava daquele regionalismo dele. Né? A gente já continua esse papo daqui a pouquinho.